o número de bitcoins ele é finito, então nada impede que sejam feitas por consenso da rede modificações no protocolo de funcionamento e que seja elevada a quantidade de criptomoedas de bitcoins que possam circular no mercado. Hoje existe um número finito e o protocolo ele tem uma autointeligência. O que eu quero dizer com isso? Que basicamente, quanto mais usuários começam a minerar, mais difícil começa a ser a solução daquele algoritmo matemático. Então, se antes, quando começou o Bitcoin, lá atrás, um computador doméstico seria suficiente para fazer a mineração e a validação de uma operação, hoje eu preciso ter computadores extremamente potentes. Potentes num nível que tem algumas empresas se estabelecendo, por exemplo, no Paraguai, que tem um custo de energia elétrica mais acessível. Eles alugam galpões enormes, deixam refrigerado e colocam servidores muito fortes ali trabalhando com hardware bem avançado para ficar validando operações de criptomoedas. E quanto maior a competição entre os mineradores, mais difícil se torna, mais complexo se torna o algoritmo matemático que deve ser resolvido por eles para validar essa operação. Então, é como se quanto mais difícil fica, mais tempo demora para validar uma operação. Então, eu consigo fazer com que esse estoque de bitcoins não se esgote rapidamente. O minerador, quando ele valida uma operação, o próprio protocolo Bitcoin, que é descentralizado, ele vai receber uma premiação do sistema. Então, assim, as partes envolvidas, elas não, a priori, né, elas não pagam o minerador pela validação da sua operação. Tá? O próprio protocolo Bitcoin dá um reward para aquele minerador que conseguiu validar a operação antes dos outros. Então, as partes envolvidas não pagam. Mas, se eu quero que a minha operação tenha uma preferência na validação, eu posso dar um fee, que seria basicamente um estímulo, e aí sim as partes envolvidas decidem quanto de FII elas vão dar para um minerador se interessar em validar aquela minha operação. Então são dois tipos de remuneração que o minerador pode receber. De remuneração. A primeira delas seria então o prêmio que o próprio protocolo de funcionamento do Bitcoin, que é o Bitcoin Core, outorgaria ao minerador vencedor, e que não diz respeito às partes envolvidas. As partes envolvidas sequer conhecem quem é o minerador, elas não escolhem o minerador. E se eu quiser que a minha operação tenha uma preferência, seja colocada na frente, eu dou então um fee, uma taxa, que é basicamente para estimular, deixá-la mais atrativa. Porque que a minha operação ela vai ser mais importante do que as outras para ser validada. E aí, nesse caso, seria o segundo tipo de remuneração do minerador.